Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estou gravando o vídeo aí para vocês porque a transmissão ao vivo hoje não funcionou. Parece que tem que fazer uma chave, alguma coisa ali na transmissão do YouTube e não deu certo ali em relação ao aplicativo aqui. De qualquer modo, vamos lá, né? Na semana passada a gente fez uma transição entre os textos expositivos e os textos argumentativos. Eu tentei mostrar para vocês que mesmo a gente usando o mesmo tipo de texto, no caso infográfico, a gente podia passar de uma visão bastante expositiva, dizendo basicamente o que ele apresenta, para uma visão mais argumentativa, pensando o que aquilo, como aquilo respinga, né, na nossa vida, que tipo de implicações tem no nosso cotidiano. Bom, aí um dos elementos que eu tinha apontado para vocês era de que o texto argumentativo, num texto argumentativo, usam-se os fatos como uma sustentação para a opinião, ou seja, no texto expositivo a gente simplesmente apresenta os fatos, compara os fatos, né? Mostra, então, informa a pessoa que está lendo aquele texto em relação aos dados, e no texto argumentativo a gente usa todos os fatos que a gente tem do mundo para sustentar um determinado ponto de vista. Lembro que um dos exemplos que eu dei para vocês foi esse daqui, né? O Natal é um fato, acontece em 25 de dezembro, mas o modo como as pessoas reagem a ele, ou melhor, como os seres vivos reagem a ele, a essa data, né? O Natal, pode ser diferente. No caso das crianças, com bastante alegria, no caso dos perus, com bastante tristeza, com uma perspectiva de futuro não muito boa, tá? Bom, em relação à proposta que eu tinha enviado para vocês, a proposta então era de um comentário argumentativo, né? Isso eu já estava preparado há um tempo ali para vocês, e a ideia basicamente era que a gente conseguisse elaborar então um texto argumentativo sobre os textos apresentados, mais sobre o 1 e o 3, né, na proposta, e o texto com um teor de opinião, ou seja, o seu ponto de vista tem que estar claro, ia ser divulgado no jornal ou rede social da escola. Então vamos lá, dizia assim o texto, ó, atente-se para focar na opinião, apresentando um ponto de vista claro sobre a questão. Então não só falar dos dados e tal, mas dê a sua opinião sobre os dados que estão apresentados ali. Depois, selecionar informações que sejam relevantes para o texto. Os infográficos, os textos estão cheios de informações, mas nem todas são essencialmente relevantes. Terceiro ponto, articular as informações, especialmente do texto 1 e 3. Né? Eu tinha até riscado aqui, colocado 1 e 3, sem acrescentar outros. Então, não traga outros elementos de fora, assim, né? de informações especificamente de fora, em relação àqueles dados específicos. Você pode trazer elementos de fora em relação ao seu próprio ponto de vista, mas não em relação às informações que estão apresentadas ali. Tá? E aqui pode usar primeira ou terceira pessoas. Né? Então você pode escolher, porque é sempre uma pergunta, eu tinha dito para vocês, né? Sempre uma pergunta, professor, posso usar a primeira, posso usar a terceira pessoa e tal, né? Bom, o que a gente pode comentar, né? O que se pode comentar em relação ao texto 1, por exemplo? O primeiro é o fato de ser uma doença, ou algumas doenças que estão erradicadas, mais especificamente a poliomielite, erradicada, se vocês quiserem colocar aqui, ó, controlada, tá? O fato de um problema que estava relativamente controlado voltar. A gente pode pensar, é aceitável isso? Uma sociedade que luta pela saúde, que luta pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento, pode aceitar que uma doença que estava controlada volte? Depois, que opinião a gente tem em relação a 312 municípios que estão abaixo de 50% da vacinação de poliomielite? Isso é pouco ou isso é muito? Né? Que tipo de gestão de saúde a gente tem? Não tem ninguém para controlar isso, para dizer, ó, tem alguma coisa errada lá, né? Precisa alguém tomar uma posição com relação a isso. E essa questão da recomendação de 95%, o que ela nos diz em relação àquilo que a gente vai ver, especialmente nos dados 3, que são esses que vêm aqui abaixo. Ó. No caso de 2015 a 2020, houve uma queda brusca no número de vacinados, a gente vê isso lá no texto motivador, né? Quer dizer, a gente passa de uma perspectiva sempre acima de 90% para perspectivas muito baixas, né? Algumas em torno de 50%, algumas vacinas. Depois, em 2020, há o fator Covid, quer dizer, talvez as pessoas não tenham de se vacinar porque ficaram com medo de
pegar Covid lá no posto de saúde, mas em 2019, quando os números já eram baixos, nós não tínhamos Covid. E mesmo assim as pessoas não foram se vacinar. Então, assim, qual que é o ponto principal, os pontos principais? Desde 2015 a gente não consegue atingir os 95% na maioria das vacinas, o que pode provocar a volta das doenças. A partir de 2019, nenhuma atinge 95%. Então, de 2015 até 2018, algumas atingem 90%, 95%. E em 2020, das 16 que são mostradas no texto 3, só 2 estão acima de 70%. Olha só, quer dizer que outras 14 estão abaixo de 70%, o que é bem inferior ao índice recomendado pela OMS, que é de 95%, para que a cobertura vacinal seja de fato adequada para as pessoas. Tá? Bom, esses pontos aqui são dos textos. E aí eu tinha colocado para vocês o que a gente pode usar para argumentar. Que tipo de opinião eu posso ter, né, em relação aos dados apresentados. Então eu tinha dito para vocês que a gente pode pensar nas possíveis causas, não são causas necessárias, mas são possíveis, e também nas consequências. Né? O que essa baixa vacinação, por exemplo, pode provocar em relação aos alunos. Tá? Bom, aí, no planejamento para a resposta, o que eu sugiro para vocês, então? Na semana passada, eu tinha comentado que esses pontos acima eram essenciais no texto. A gente recebeu poucos textos, espero que nessa semana venham mais, que na semana que vem quero apresentar uma proposta nova, quero oferecer, pelo menos discutir uma proposta nova com vocês. Então, a ideia aqui era de que a gente tinha que ter, no máximo, 2 parágrafos. E isso porque, em geral, a minha recomendação é sempre 4 a 7 linhas por parágrafo. Como a proposta está pedindo de 8 a 12 linhas, tudo bem, 8 linhas, um parágrafo só, tudo bem. Lembra que a gente fez aquele texto da violência contra as mulheres? E se pedia um parágrafo de 9 linhas. Então, tudo bem. Eu acho que assim, de 4 a 7 é um tamanho adequado. Isso não significa que um parágrafo de 8, 9 linhas esteja ruim. Tá? Parágrafo de 3 linhas para uma redação eu acho bastante ruim. Mas aqui, nesse caso, de 4 a 7 linhas. O que significa que a gente podia dividir, por exemplo, entre 6 e 6, né? Se fosse fazer 2 parágrafos. Essa seria basicamente a média de linhas para cada um deles, tá bom? Bom, em relação à primeira parte, o que eu sugeriria para vocês escreverem o texto? Então, para quem está com dificuldade, não conseguiu enviar, o que eu sugiro para você fazer na primeira parte? Apresente o problema. E para isso, use ali entre 4 e 6 linhas. Nesse sentido, se o texto vai até 12, está vendo que eu estou dando aqui de 1/3 a metade das linhas relacionadas à apresentação do problema. Então, nesse caso, como é que eu posso tratar do texto 1? Eu posso falar das doenças que estavam controladas, né, como a polio, sarampo, tuberculose, mais especificamente a polio, que era do texto 1, e que elas poderiam voltar. Esse é o problema principal que está apresentado no texto 1, e esse é o problema principal da falta de vacinação. Se fosse só por não vacinar, por ser uma opção, tudo bem, mas o problema é que essas doenças podem voltar e pior, podem virar uma epidemia, muita gente pode morrer com relação a essas doenças. Então, o problema é a volta da doença quando a gente tem uma diminuição da vacinação. Então, pense em fazer essa primeira parte, apresentar o problema. A primeira questão é essa. Então, faz essa primeira parte. Então, assim, escreve, né, sobre controle ou falta dele, né? E termina com ponto. Então, essas doenças que estavam sob controle e agora estão em falta. E aí você termina ali com um ponto final. Termina essa explicação. Em seguida, você explica. Então, você vai dizer lá, por quê? Em virtude de... Você pode usar aqui, em virtude de... Porque... Em razão de... etc. Tá? Você pode usar várias questões aqui. Depois, no final, termina com ponto. Tá? Então, você pode colocar esses 2 elementos para abrir o teu texto. Falar do cuidado da vacinação, que pode trazer doenças de volta, e por que essas doenças podem voltar.
porque a gente tem uma diminuição drástica na vacinação ante aquela recomendação do OMS de 95%. Como é que a gente vê que há de fato essa diminuição? Aí é que a gente vai para os dados do texto 3. Então tá aqui, texto 3. É aqui no texto 3, opa, ficou feio esse meu 3 aqui, né? É aqui no texto 3 que a gente consegue esses dados para poder terminar essa apresentação geral aqui do problema. Vejam, gente, toda vez que a gente pede um comentário, pede para dissertar em relação a algo, primeiro é importante deixar bem claro o problema. Nesse caso, a gente já está oferecendo para vocês os textos motivadores, que apresentam dados, informações, fatos relativos à baixa de vacinação e o que isso pode provocar. Então, o primeiro ponto para um texto de qualidade é apresentar claramente o problema. E apresentar claramente é fazer esse percurso que eu estou tentando mostrar para vocês. Falar que essas doenças podem voltar, falar que isso é em razão da baixa diminuição e provar que há uma baixa diminuição. A gente tem dados para isso. Então, usar o texto 3 aqui para provar a baixa, eu falei baixa diminuição, né? A baixa vacinação. Depois que você termina aqui, ponto, fecha o parágrafo. Aí você fecha o parágrafo, tá? Terminou aqui, você fecha o parágrafo, tá? Beleza. Então aí você apresenta essa primeira parte, toca o barco para frente, tá? Na segunda parte, aqui eu coloquei a dica, né, para você usar ponto final para separar os itens dentro de cada parte, que foi essa sugestão que eu fiz para vocês. Na segunda parte do problema, a ideia é... A ideia é posicionar-se sobre a questão, né? Posicionar-se sobre o problema. E aqui veja que eu já coloquei para você de 6 a 8 linhas. Olha aqui, ó, 6 a 8 linhas. Por que maior essa parte do que a anterior? Porque é aqui que a gente vai ver se você sabe usar os dados a favor do seu ponto de vista. Apresentar um ponto de vista em relação a esse problema, o que você pensa sobre esses dados, e mostrar que você consegue articular isso em relação esses dados em relação ao ponto de vista que você tem. Então, assim, ó, o que eu penso sobre esses dados? Qual é a minha opinião sobre esses dados? Eu tinha colocado ali para vocês as possíveis causas do problema. Então, apresente num primeiro momento quais poderiam ser as possíveis causas desse problema. Aí começa a vir tua opinião, porque isso não está no texto motivador. Então, você consegue articular bem o dado apresentado com o seu ponto de vista em relação ao dado apresentado, tá certo? Então, veja, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá muito miudinho, né? Aí, olha só. Opa. Olha aqui, ó. Informações falsas sobre vacinações e doenças em geral. Então, essa é uma primeira causa, né? O fato de muitas informações falsas em relação à vacinação, à doença, ao que a gente pode pegar ou não pegar com tudo isso, pode ser uma possível causa dessa baixa da vacinação. O segundo é uma ação pouco efetiva do poder público, dos gestores, que vendo esse número decrescer desde 2015, não tem tomado atitude para tentar reverter a situação. A gente não vê nada que possa mudar esse caso especificamente. Quer dizer, se tivesse uma ação forte do poder público, dos gestores, esses dados certamente não estariam assim. A gente teria mudado essa situação. O terceiro, uma cobrança muito baixa dos órgãos, daquilo que a gente chama dos órgãos de controle. Então, aqui a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, tá? O Ministério Público, por exemplo, também é um órgão de controle, e o Tribunal de Contas. Tudo isso para verificar onde é que está sendo gasto o dinheiro da saúde se a vacinação está baixa. Por que a gente está gastando mais com determinadas doenças quando a vacinação poderia dar conta? Tudo isso é bastante importante, tá? E também é importante para a gente aprender, por exemplo, a produzir aquelas propostas de intervenção que tem lá no Enem. Então, vejam, a minha insistência é a gente realizar gêneros que são menores, gêneros pequenos, para que quando chega no texto do Enem, a gente saiba articular essas partes todas. Esse é um tipo de texto, esse comentário argumentativo é um tipo de texto que articula até a informação de quem é que pode agir em relação a isso, tá?
que eu estou mostrando para vocês aqui é que a gente tem alguns órgãos que poderiam tomar alguma atitude em relação a esse fato, tá? Então, aqui você poderia escrever, por exemplo, a primeira causa, você poderia começar o segundo parágrafo como entre as razões para blá, 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 blá. Aí você apresenta as razões ali que você quer apresentar para a baixa da vacinação no Brasil, tá? Aí você usa a tua criatividade para dizer aí quais são as razões que você acha que são as mais factíveis, né? Quer dizer, aquelas que você acredita mais, tá bom? Bom, num segundo momento, a gente poderia falar das consequências, né? O que essa queda de vacinação, da taxa de vacinação, pode provocar na gente? Num primeiro momento, claro, a volta das doenças. Obviamente, né, se a gente está tratando de vacinação como um elemento de prevenção e a gente não consegue ver muita saída em relação a isso, a consequência provável e mais iminente é a volta de doenças. A gente sabe que tem casos já de sarampo no Brasil, uma doença que tinha sido erradicada já no final dos anos 80, em virtude da vacinação. Então, um ponto é esse, a volta de doenças, que também podem provocar epidemias em grande escala. Obviamente, se a gente tem uma queda muito brusca da vacinação e a doença começa a se espalhar, a gente pode ter uma epidemia rapidamente. Consequentemente, a gente vai ter muito mais mortes, né? A gente não quer perder vidas. Vidas custam muito mais do que o dinheiro do remédio, o dinheiro da vacina, né? A vida é importante para as pessoas. Então, veja, essas consequências são drásticas, né? São terríveis. E, finalmente, a gente tem um outro ponto que parece superficial, mas não é, que são gastos desnecessários com tratamentos que poderiam ser evitados com a simples vacinação, tá? Então, agora a gente está vendo isso nessa pandemia, né? Se a gente conseguisse vacinar de maneira mais rápida, com mais eficácia, a gente teria menos mortes, a gente teria, enfim, mais qualidade de vida, a gente não teria o custo de tratar as pessoas que vão para o hospital, enfim, que ficam entubadas e tal. Tudo isso seria ruim. Tanto o custo financeiro quanto o custo emocional, né, que é muito alto, emocional e social, que são muito altos, tá? Então, tudo isso a gente poderia pensar como consequência. Então, novamente, a gente tem aqui um outro elemento. Entre as consequências, então, se você usou entre lá, não usa entre aqui, tá? Mas você pode colocar um ou outro, tá bom? Entre, se usou lá, não use aqui. Mas, você pode dizer simplesmente as consequências, bababá. E aí faz a segunda parte do teu segundo parágrafo. Numa primeira parte você pode falar das causas, numa segunda parte você pode falar das consequências, tá bom? Finalmente, use as informações para defender o seu ponto de vista, tá? Deixa eu falar rapidinho para vocês aqui do texto da Federal, não vai dar tempo de falar do texto da Unicamp, mas eu vou falar do texto da Federal. Cadê ele aqui? Aqui. Bom, a gente tinha pensado, né, em geral, que o texto da Federal fosse privilegiar, de fato, o gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero mais próximo, o Enem, né? Quer dizer, o Enem é o gênero mais próximo dessa nomenclatura dissertativo argumentativo. Eu tinha comentado com vocês que talvez não fosse cair a questão de proposta de intervenção, como de fato não caiu, mas pior do que isso, né, o texto, por ser muito curto, por ser apenas de 15 linhas, e exigir um resumo da proposta inicial do texto que foi lido, do texto motivador, acabou por deixar muito curto, né, o texto e, na minha opinião, na minha visão pessoal, ele não se enquadra na ideia básica de texto dissertativo argumentativo, como a gente costuma classificar em geral na literatura. A gente não costuma dizer que um texto como esse que a Federal pediu seja, de fato, né, um texto dissertativo argumentativo. E vou dizer por quê. Porque o dissertativo, em geral, é um texto que pede uma explicação mais aprofundada, que discute elementos de maneira mais aprofundada. Dá espaço, portanto, para a gente expor um ponto de vista com diferentes
lados, né, com diferentes versões, né, com diferentes aspectos. E um texto de 15 linhas, de fato, isso não é possível, sobretudo quando você precisa retomar os elementos de um texto base, né? Que, aliás, o Enem não exige, porque você não precisa fazer o texto base. Então, me parece que o texto da Federal seja exatamente um comentário argumentativo, muito parecido com aquilo que eu sugeri que vocês fizessem agora no texto da poliomielite. Tá? E o que você precisaria, né, saber desse texto da Federal e que está aqui nas... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Opa, perdão. O que eu fiz aqui? Aqui. Vamos ver se ficou bom. Só mais um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui a tela para vocês, porque, por favor, né, ninguém merece não ver, né? O professor está explicando e a gente não está vendo. Aqui. Então, veja. O que é interessante aqui nesse texto é assim, elabora um texto dissertativo a partir do texto que deverá ter no mínimo 12, no máximo 15 linhas, como eu disse, é curto. Identificar a tese principal. Então, esse identificar a tese principal é mostrar o que a autora está dizendo lá. Que não é para dizer que não é para citar mulheres, mas que, infelizmente, isso ainda é necessário em tempos, né? Que a gente poderia simplesmente dizer que uma pessoa é virtuosa pela virtude dela e não que ela é virtuosa e, além disso, ela é mulher, né? Ou, além disso, ela é isso ou aquilo. Então, esse é o ponto central da tese dela, né? Não é... Infelizmente, a gente ainda precisa dizer, tá? Depois, explicitar os argumentos que fundamentam a tese. Por que ela diz isso? Então, ela explica no texto as diferentes motivações. E, finalmente, manifestar e defender sua opinião respeitando as características do gênero. Então, nessa primeira parte, que seria identificar a tese e explicitar os argumentos, isso tudo podia vir num parágrafo, né? A gente pode pensar assim, de repente, num parágrafo lá de 5 linhas, 6 linhas no máximo, né? Para que vocês apresentassem basicamente como é que ela entende essa visão toda. Depois vocês poderiam trazer opinião, para ficar um texto bem quadradinho. Outra possibilidade seria, à medida que vai apresentando a tese e os argumentos, já ir apresentando sobre eles o seu próprio ponto de vista. Então, nesse sentido, você pode ter uma liberdade de acrescentar argumentos para concordar ou discordar do ponto de vista da autora. Mas o ponto principal ali é que você não vai conseguir fazer um texto dissertativo argumentativo no sentido de discutir as áreas, de falar do problema no Brasil e etc. Que, aliás, ela nem toca nisso, né? Ela não fala de problemas relacionados ao Brasil, até porque ela não é daqui. Enfim, então esse já era um recorte que era importante não fazer, não dizer que a mulher no Brasil está sofrendo mais do que em outros lugares. Não tem a ver aqui, o texto não está solicitando isso, tá? Então, me parece que esse texto ele está muito próximo daquele texto, daquela proposta que eu enviei para vocês agora em relação à vacinação. Quer dizer, que tipo de comentário a gente pode ter em relação ao que está explícito aí? Claro que aqui a autora tem uma tese e tem argumentos para a gente defender. Então, parece que num primeiro momento é preciso saber fazer bem um resumo do texto para depois apresentar o ponto de vista. Portanto, estudar resumo nunca é demais, como eu tenho dito sempre para vocês. E num segundo momento, acrescentar elementos para defender a sua opinião em relação ao aquilo que a autora está apresentando para a gente. Tá? De qualquer modo, fica aí a dica, a sugestão, para que a gente consiga realizar esses gêneros que são relativamente menores, gêneros que parecem inferiores, mas não são, porque dialogam com outros gêneros igualmente importantes. Então, quem às vezes fica-se muito na ânsia de ter que fazer texto do Enem, quero fazer redação do Enem, quero treinar o Enem, tem que treinar os textos menores. Primeiro porque eles dão repertório, né, de informações, de modos de abordagem, mas sobretudo porque a gente aprende a ler esses textos menores, a ler o gráfico, o infográfico, a charge, a tirinha, fazer o resumo, e isso vai ajudar no processo de escrita de um texto mais complexo, como é o texto do Enem, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham uma boa semana, e espero que na semana que vem a gente possa se encontrar ao vivo, tá? Vou dar uma olhada de novo, ver o que aconteceu lá na transmissão, simplesmente não estava transmitindo ali para vocês. Espero que na semana que vem a gente finalmente volte a se encontrar ao vivo, tá? Um abraço, viu, gente? Até lá. Tchau, tchau.